Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Nessa noite, se o nosso Senhor assim permitir, nós vamos olhar para os versículos de 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 9. Se você está usando uma das Bíblias da igreja, essa passagem está na página 946. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Bendito seja o Senhor, nossa rocha, que treina as nossas mãos para a batalha. O Senhor é a nossa misericórdia, nossa fortaleza, nosso alto refúgio, nosso libertador, nosso escudo. Senhor, que é o homem, para que o Senhor se lembre dele, e o Filho do homem, para que o Senhor considere a ele. Nós somos como um sopro. Os nossos dias são como a sombra que passa. Mas ainda assim, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor nos escolheu, nos redimiu, nos comprou, nos trouxe para Cristo. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor, agora, nesses próximos minutos em que a Tua palavra está aberta, que o Senhor use 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 9, para produzir no Teu povo sentimentos espirituais. Purifica a fé do Teu povo, Senhor, para que a gente ame mais o Senhor, se alegre mais no Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor, para a Tua própria honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor criou você com a capacidade de experimentar sentimentos e emoções. Você pode ficar triste, ou você pode ficar alegre, você pode sentir raiva, ou você pode sentir pena. Você pode ler uma notícia e celebrar, ou você pode lamentar essa notícia. Você pode rir, você pode chorar, você pode amar, ou você pode odiar. O Senhor criou cada um de nós com a capacidade da gente experimentar sentimentos. Você pode ter sentimento de culpa. Talvez você tenha chegado essa noite aqui dessa forma, ou um sentimento de vergonha, ou medo. Dependendo de como você foi criado e da cultura familiar na sua casa, se você era incentivado a manifestar os seus desejos ou a esconder os seus sentimentos, pode ser que você tenha mais facilidade ou mais dificuldade em expressar a maneira como você está sentindo, dependendo da sua personalidade,
ou até das suas experiências passadas, suas experiências de vida, você pode ter mais facilidade ou mais dificuldade de expressar os seus sentimentos. Mas essa realidade não muda. Deus criou a gente com emoções, com sentimentos. Parte do que é ser homem ou mulher, parte do que é ser humano, é você ter sentimentos, emoções. Jesus era completamente Deus, mas ele era também completamente homem. E por causa disso, ele também experimentou muitas emoções. Ele celebrou a graça de Deus quando ele viu Deus multiplicando 5 pães, 2 peixinhos e milhares de pessoas alimentadas. O Senhor Jesus celebrou a graça e o poder de Deus. Mas momentos depois, quando ele viu um amigo dele, que ele amava muito, morto, e a família triste em volta, Jesus chorou. Jesus lamentou profundamente o que a morte nesse mundo faz. Em outro momento, um pouco antes, algumas horas antes de entregar a vida dele na cruz, Jesus suou gotas de sangue diante de uma situação tão terrível que é enfrentar a própria ira de Deus na cruz. Jesus tinha sentimentos e ele expressava esses sentimentos, e tudo que ele fez, tudo, ele sempre sentiu de uma forma que trazia glória a Deus. Ele sempre foi obediente o tempo todo. O que significa que Deus deu sentimentos a você para que você responda ao que você está ouvindo e vendo de uma maneira que também traz glória a Deus. Isso é parte do que é ser humano. O que Pedro está fazendo aqui nessa passagem é descrevendo as tristezas e as alegrias da vida com o Senhor Jesus. E ele está fazendo isso com um propósito. O que ele quer fazer é animar a gente a continuar correndo a corrida da fé, mesmo que essa corrida tenha muitos obstáculos. Pedro não fala de sentimentos de maneira genérica ou abstrata, não. Ele é muito concreto e específico. Ele está falando de sentimentos relacionados à nossa fé, e mais especificamente ainda, ele está falando de fé e sentimentos no contexto da provação, do sofrimento. É isso que a gente vai ver aqui nesses versículos. O que Deus está fazendo na nossa vida quando Ele coloca obstáculos nessa corrida da fé, quando Ele traz provações, tribulação à sua vida? O que Deus exatamente está fazendo? Muito bem. Versículo 6. A primeira coisa que a gente vê Deus fazendo é que Deus está provando a nossa fé. A nossa fé precisa ser provada. Olha o que o versículo 6 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele começa dizendo nisso vocês exultam. Nisso o quê? O que é o nisso? O que a gente se alegra? No que a gente exulta? O nisso é o que ele falou antes, no versículo 3. É na esperança viva, a gente se alegra nessa esperança viva. No versículo 4, a herança prometida, a gente se alegra na herança. Ou na salvação prestes a ser revelada. Mesmo longe de casa, os exilados cristãos exultam. Eles se alegram, eles experimentam esse sentimento de alegria por causa do futuro glorioso que Deus prometeu a eles. Mas nós somos seres complexos. E a vida é complexa, e o nosso coração é complexo, os nossos sentimentos são complexos. Nós somos capazes de experimentar, ao mesmo tempo, tanto alegria quanto tristeza. Os cristãos se alegram
no céu, mas aqui, na vida, aqui na terra, eles precisam também experimentar tristeza por causa das provações. E elas não são poucas. Olha o que o texto diz. Várias provações. Todo tipo de provação. O número de provações e o tipo delas não é pequeno. As igrejas que receberam essa carta aqui de Pedro, elas estavam submetidas à provação, especialmente por causa da perseguição. Era arriscado você declarar publicamente que você amava e cria em Cristo. E esse ainda não é o nosso caso, da maneira como era lá, mas a gente está chegando lá. Eu acho que a gente está cada vez mais perto de um cenário como era o cenário de 1 Pedro, há quase 2000 anos atrás. Mas não é só a perseguição que causa provação aos cristãos. Muitas coisas podem entristecer o nosso coração. Tem muitos tipos de provação. Uma dificuldade entre o relacionamento de pais e filhos. Dificuldades no casamento. Doenças crônicas que não passam, dor, dia sim, dia sim, dia sim. São provações, situação financeira, sentimento de solidão, alguma dor constante por algo que aconteceu no passado, ou alguma coisa que você fez no passado, que não tem mais como apagar, e você fica carregando essa dor o tempo todo. Planos que pareciam bons, mas foram frustrados. Vários tipos de provação que o Senhor traz na vida dos seus filhos. Mas, apesar de serem entristecidos, os cristãos também exultam, se alegram no Senhor. A alegria cristã é um sentimento tão profundo, um sentimento sóbrio, resistente, que mesmo em meio às provações, os cristãos continuam experimentando essa alegria, por causa de quem Deus é para eles em Cristo. A gente não precisa minimizar a dor e o sofrimento. A gente não precisa fazer isso, fingir que nada está acontecendo, ficar escondendo os nossos sentimentos de Deus, que vê todas as coisas, ou das pessoas mais próximas de nós. A gente não precisa fazer isso. Os cristãos ficam tristes, e isso não é necessariamente pecado. Uma visão errada da vida cristã, que crente não pode ficar triste. Não! Eu digo para vocês, igreja, que existem muitos cenários em que você não se entristecer é pecado. Você não responder com tristeza ao que está acontecendo é pecado. O Senhor Jesus não ficou indiferente quando ele viu a morte. O que ele fez? Ele chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele é perfeito. Diante de uma situação triste, digna de que sentimentos de tristeza fossem expressados, foi o que ele fez. Ele é perfeito. Mas olha o que Pedro diz dessa tristeza. Olha o versículo 6. Ele fala que essa tristeza é por pouco tempo. Como assim? Por pouco tempo. Quando você está no meio da provação, não parece que é pouco tempo. A provação não parece, como Paulo fala, leve e momentânea. O que parece é que ela é pesada e demorada. Parece que os dias não passam. Mas o que Pedro e Paulo estão falando é que quando você compara o tempo de provação com o que está prometido a você, quando você compara essas duas coisas, aí sim, parece que o tempo é pouco. O que é 10 anos, 20 anos, ou 80 anos, perto de 80 quadrilhões de anos? É pouco. Quando você pega a eternidade e usa ela para enxergar o que está acontecendo aqui e agora, a provação se encaixa no lugar que Deus fala para a gente encaixar ela, sem negar a dor, sem negar a realidade do sofrimento. Mas aí a gente pode dizer que é pouco tempo, perto
da alegria eterna que está prometida para aqueles que estão em Cristo. Mas olha isso, as provações, além de variadas e temporárias, elas também são necessárias. Pedro está dizendo no versículo 6 que a gente exulta, ainda que agora por pouco tempo, mas a gente precisa, deve ser entristecido. A gente precisa. Por quê? Por quê? Porque Deus traz a provação, porque essa necessidade dele usar a provação na nossa vida. Por que você tem que passar pelo fogo da aflição? A resposta é o versículo 7. Olha a resposta de Deus. Assim acontece, para quê? Para quê? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. É para isso. É para comprovar que ela é genuína. E o resultado é louvor, glória e honra. Deus tem dois propósitos quando Ele traz sofrimento e provação à vida dos seus filhos amados. O primeiro propósito, santo de Deus, com a provação, é provar, testar se aquela fé é genuína. É um teste para mostrar, manifestar, expor a fé, para ver se ela é verdadeira ou não. É isso que o versículo 7 está dizendo. As dores na nossa vida expõem a qualidade da fé. Dificuldade expõe qualidade. Quando a gente pensa na nossa fé. Aquele que passa na fornalha da aflição, do sofrimento, e continua crendo, e ele vê que a fé dele é real, testada e aprovada. Ele é encorajado a perseverar. Eu amo o Senhor, a minha fé foi testada, eu sofri por causa dele, e eu continuei crendo. Esse é o primeiro objetivo santo de Deus com a aprovação. O segundo propósito bom, santo de Deus, além de provar, é de refinar, purificar a nossa fé. E é por isso que Pedro compara a nossa fé com ouro. É por causa disso. Como é que o ouro é encontrado na natureza? Você sempre encontra o ouro na natureza, numa forma impura. Junto com o ouro, tem outros metais menos valiosos ali misturados com o ouro. Então, para purificar o ouro, o que é feito? O ouro passa por altíssimas temperaturas. E depois que o ouro passa por aquele enorme calor, do outro lado sai ouro puro. Entra ouro impuro e do outro lado 24 quilates. Um ouro precioso. Mas para isso acontecer, ele precisou ser submetido a uma temperatura altíssima. Imagina se o ouro pudesse falar. Imagina. O que o ouro ia fazer? O ouro ia gritar de dor no meio daquele processo. É um processo doloroso, mas o resultado é bom. Ele sai purificado da fornalha. É isso que acontece com a nossa fé. Exatamente a mesma coisa. Ela entra na fornalha da aflição e depois que ela sai de lá, ela sai mais pura. Ela sai mais gloriosa, mais sublime, mais madura, mais profunda. É isso que o calor da aflição faz com cada um de nós. O propósito de Deus é sempre bom. O que Ele está fazendo com você, meu irmão, minha irmã, quando Ele traz coisas na sua vida que te entristecem, Ele está eliminando as impurezas que ainda existem na nossa fé,
para que a gente possa amar mais e mais o Senhor. A provação é o fogo divino purificador da nossa fé. Ele arranca a confiança que a gente ainda tem nas coisas desse mundo, para que sobre só fé no nosso Senhor Jesus. E é por isso que a nossa fé vale muito, muito. Ela vale mais do que ouro. O que acontece com o ouro depois de purificado? Uma hora ele perece. O ouro acaba, mas a nossa fé não. A nossa fé nunca acaba. Ela nos traz vida eterna com Deus. Ela nunca perece. Eu quero implorar a todos nós aqui, juntos, que a gente não desperdice os nossos momentos de provação. Eles são muito preciosos, espiritualmente, dolorosos, mas preciosos, gloriosos, espiritualmente. Aproveite a dor e a provação para aumentar mais a sua comunhão com o Senhor, mais intimidade, mais fervor na oração, mais tempo de meditação nas promessas de Deus. E do outro lado, que vai acontecer, que a sua fé vai sair purificada, refinada, mais celestial e mais pura. Fica claro para o cristão que está sofrendo e continua crendo que ele é verdadeiro. Eu não sou um hipócrita, Senhor. Não. Olha o que está acontecendo e eu continuo amando a Cristo. Não por causa do que Cristo pode dar para mim. Não. Eu amo a Cristo por causa de Cristo. Por causa do que Ele é para mim. E não o que Ele pode dar para mim. Olha Jó. Olha o exemplo de Jó. A fé dele foi testada e aprovada. Perdeu praticamente tudo. Bens, empregados, casa, rebanhos, filhos. Ele passou pela dor de perder os filhos. E depois perdeu a saúde. E para a situação de provação piorar, depois de perder tudo isso, a pessoa mais próxima dele, a pessoa mais íntima, que deveria encorajar, carregar ele, chega para ele, a esposa dele, e dá esse conselho. Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Que conselho é esse? A pessoa mais próxima fala uma loucura dessa. Mas olha como a fé genuína responde. Olha a resposta de Jó. Jó 2:10. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E um pouco antes, olha o que ele tinha dito. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé genuína, provada, testada e aprovada. Ele perdeu tudo e ele continuou amando o Senhor, porque o amor dele não estava no que Deus podia dar para ele, mas estava em Deus, em quem Deus é para ele. Isso é fé genuína, e é isso que Deus está fazendo na vida de todo o seu povo. Deus é bom, sempre bom. O propósito de Deus nunca, nunca é destruir você com a aprovação. Nunca. Não tem nenhuma exceção. O propósito de Deus nunca é destruir você na aprovação. A prova disso é que ele foi destruído no seu lugar, lá na cruz. Por que ele ia destruir você agora? O propósito de Deus nunca é a destruição, é a purificação. Uma fé mais madura, mais profunda, mais sublime, mais pura, mais celestial. Esse é o objetivo de Deus. E olha o resultado, final do versículo 7. Olha o resultado dessa fé. O resultado da purificação é louvor, glória e honra. Mas para quem que vai esse louvor, essa glória e essa honra? Quem, afinal de contas, vai receber a glória? É o Deus bendito ou somos nós?
A quem pertence o louvor? A quem pertence a honra? Ao Deus que salva ou àqueles que são salvos por Deus? O que exatamente Pedro está dizendo aqui? Quase sempre, na Bíblia, quando ela fala de louvor, glória e honra, ela está direcionando tudo isso a Deus. Quase sempre. Deus é digno de louvor, de glória e de honra. Mas não é exatamente isso que Pedro está falando aqui. O que Pedro está falando aqui é a mesma coisa que Paulo também falou em 1 Coríntios 4. Deixa eu ler para você, se você quiser ir lá. 1 Coríntios 4, versículo 5. Olha o que Paulo fala. Olha quem que é o objeto que recebe o louvor. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Olha o que Paulo fala agora. E então, nesse dia, quando isso acontecer, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Em Romanos 2, Paulo disse que haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Como que a gente deve entender isso? Criaturas recebendo honra, glória e louvor. Eu entendo quando Deus recebe honra, glória e louvor. Agora, as criaturas, como a gente deve entender isso? É só a gente lembrar que Deus promete recompensas sem fim àqueles que estão unidos a Cristo. Tudo que Cristo recebe, os cristãos vão compartilhar. A glória de você viver num estado sem pecado, isso é glória. Ou a honra. Você vai receber a honra, já começou agora, mas vai receber na sua plenitude. A honra de pertencer à família de Deus. Não existe honra maior. E Deus promete essa honra. Glória e honra. Deus promete louvor. O louvor de Deus. Olha isso. Olhando para as suas criaturas. E olhando a obra dele. A obra de aperfeiçoamento das suas criaturas. Deus vai olhar isso. Deus vai louvar. Deus vai fazer o que ele fez com a criação. Isso é muito bom. E Deus vai derramar louvor, ele vai se alegrar na obra que ele está fazendo nas suas criaturas. E o que vai acontecer é que nós, vasos de misericórdia, vamos devolver para Deus, o autor de tudo que é bom, todo louvor, toda glória e toda honra. A gente recebe a coroa da glória e a gente coloca ela aos pés do Cordeiro. A nossa exaltação, o nosso estado de glória, o nosso estado de louvor, de honra e de glória, foi obra de Deus. A gente não tem mérito nisso. Foi Ele que nos preservou. Olha o versículo 5. Por que você chega até o final? Porque você é protegido pelo poder de Deus. É obra dele. Ele continua sendo a única fonte de glória. E é por causa disso que nós somos glorificados e a gente devolve a glória ao nosso Deus. O propósito dele, na sua provação, é refinar a sua fé. E o resultado é esse resultado. Louvor, glória e honra. Por isso, Igreja Batista Jardim Minnesota, por isso, 2 Coríntios 4,16, nós não desanimamos. Por causa disso, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova a cada dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que não se veem são eternas.
A gente enxerga o mundo aqui agora com os olhos da fé. Não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. As nossas emoções devem ser controladas, não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente não vê. E é isso que Pedro vai detalhar mais agora. Depois de falar da provação da nossa fé e da preciosidade da nossa fé, agora ele vai falar da felicidade da nossa fé. Quando a nossa fé, quando a sua fé é submetida ao fogo da aflição, o que acontece é que ela não seca. Quando ela é submetida ao fogo da aflição, ela jorra amor e alegria. É isso que Pedro está dizendo no versículo 8. Esse versículo vai falar da natureza da fé genuína. Como que é essa fé? Como que eu reconheço essa fé celestial, verdadeira? Quais são as marcas de uma experiência espiritual verdadeira, genuína? Como que eu sei o que eu estou sentindo vem do Senhor e eu não estou me enganando? Como que eu tenho certeza absoluta que eu pertenço a Deus? É isso que o versículo 8 está dizendo aqui. Como que a fé genuína é manifestada? 2 sentimentos espirituais manifestam a fé genuína. O primeiro sentimento é o amor por Cristo. Olha o versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Vocês o amam. Os cristãos que receberam essa carta nunca tinham visto Cristo. Nunca. Assim como você. Nenhum de nós viu a Cristo. Nós nunca vimos ao Senhor. Mas apesar disso, apesar de você nunca ter visto a Cristo, você ama Ele. Você ama o seu Salvador. E o mundo não consegue entender isso. Não consegue entender por quê. Por que você se submete a esse sofrimento, tanta provação, abrir mão de tanta coisa, para algo que você não está nem vendo. Você larga do que você pode ver para abraçar o que você não pode ver. O mundo não consegue entender. Não tem categoria na mente deles para explicar a vida de um crente. Como assim? Por quê? Por que você faz isso? Sem ter visto a Cristo, você ama Ele. Porque você não viu Ele com os olhos físicos, mas você viu a Cristo com os olhos espirituais, os olhos da fé. O que a aprovação faz não é arrancar o amor que você tem por Cristo, mas aumentar ainda mais esse amor. O que as provações fazem é sempre isso com os filhos de Deus, aqueles que têm a fé genuína. Eles se sentem mais próximos de Deus. Eles sentem mais a necessidade de comunhão com Cristo, mais desejo de estar com Ele, mais desejo de que Ele volte. É isso que a aprovação faz com aqueles que pertencem ao Senhor. Essa é a primeira manifestação genuína da fé. Você ama Cristo de verdade, mesmo sem ter visto a Ele. A segunda manifestação da fé genuína é a alegria em Cristo. Olha o que ele diz na continuação, versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Ele disse no versículo 6, que os cristãos exultam mesmo em meio às provações. E aqui agora ele fala que os cristãos exultam mesmo sem estar vendo Cristo agora. Olha o que Pedro está fazendo para tentar descrever esse sentimento de uma natureza diferente de tudo que existe no mundo. Tenta descrever esse sentimento espiritual cristão da alegria no Senhor Jesus. Não é fácil descrever esse sentimento. Então o que ele faz? Ele começa a empilhar um monte de palavra para ver se consegue chegar um pouco mais perto do céu, ou então
um pouco mais fundo no nosso coração. Primeira palavra, ele pega exultar. Exultar já é se alegrar. É isso que é exultar. Exultar é se alegrar. Mas ele não se contenta. Exultar não dá, não é suficiente. Eu quero dizer mais. Então ele coloca exultar com alegria. Mas está pouco ainda. Que alegria! Não é qualquer alegria. É uma alegria que não tem como expressar com palavras. Você pega todos os dicionários do mundo, você não consegue. É uma alegria indizível. Mas ainda está pouco. Ele quer empilhar mais. Então é uma alegria indizível, gloriosa, cheia de glória. Ele vai empilhando o máximo que ele consegue de palavra para tentar mostrar o que é esse senso, essa emoção espiritual de amar o Rei da Glória. É isso que Pedro está fazendo aqui. É uma alegria dada pelo Espírito Santo, que nada nesse mundo consegue reproduzir. Fé é mais do que um conjunto de doutrinas. Fé é mais do que isso. Não é menos do que isso, não é menos. Para você ter fé, você precisa ter conhecimento de verdades, entender essas verdades e crer, julgar essas verdades como corretas. Sim, isso é fé também. Mas a fé não é só isso. A fé genuína é um relacionamento genuíno com uma pessoa genuína chamada Jesus Cristo. Isso que é fé. Uma ortodoxia fria não é fé. Se verdades sobre quem Deus é e quem Cristo é não afetam a maneira como eu vejo o mundo, como eu sinto as coisas, essa não é a fé que Pedro está falando aqui. Essa não é a fé genuína. A fé genuína se manifesta em amor e alegria por Cristo. Mesmo que seja em meio a tristezas da provação. Eu estava lembrando ontem, José Lima, do seu Manuel. O seu Manuel era membro aqui da Igreja Batista Jardim Minnesota, por muito tempo. No dia 25 de dezembro de 2018, o seu Manuel foi levado à presença do Salvador dele, aonde ele recebeu louvor, glória e honra, e aonde ele está exatamente agora. Os dias finais da peregrinação do seu Manuel aqui nessa terra não foram nada fáceis. Ele passou por grande provação. Ele ficou numa cama muito tempo, vários meses. No final, ele já não tinha capacidade nem de falar, de tão fraco que o seu Manuel estava. O homem exterior dele estava falhando. Mas como que o homem interior do seu Manuel respondia? No final, em meio à grande tribulação, como é que o homem interior do seu Manuel respondia? Você lembra, Zé? A gente está lá no quarto dele, um quartinho pequeno, simples, seu Zé na cama, e a gente está ali, e a gente começa a ler João 10 para o seu Manuel. Parado, fraco. E a gente começa, seu Manuel, presta atenção, João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. E o seu Manuel está lá deitadinho, ouvindo sobre o bom pastor dele, que deu a vida por ele, que daqui a pouco ele sabe, não falta muito, ele vai encontrar esse bom pastor. O que acontece? Começa a brotar emoções santas, afeições religiosas, sentimentos espirituais no coração do seu Manuel. Começa a descer lágrima do rosto do seu Manuel. De onde que vem isso? De onde que vem isso? O que ele pode receber de Cristo ali, nesse mundo, agora? Nada.
Praticamente nada. Mas a expectativa do seu Manuel não está nesse mundo. Ele tem olhos já para um outro mundo. Ele enxerga o que está acontecendo aqui com os olhos da fé, com os olhos espirituais. É por isso que ele reage dessa forma. Ele está enxergando além. Ele sabe que as coisas aqui são temporárias. Mas o que a gente não vê é eterno. Um pastor chamado Jonathan Edwards, que viveu no ano de 1700, ele escreveu um livro inteiro sobre o versículo 8 de 1 Pedro 1. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pegou e escreveu um livro de 300 páginas em cima desse versículo. E olha o que ele diz sobre a religião verdadeira. Ele fala, a verdadeira religião consiste principalmente em emoções santas. Olha o que ele está dizendo. Principalmente a marca de uma fé genuína são essas emoções santas. E que a gente vê aqui nesse versículo, amor por Cristo e alegria em Cristo. Não um monte de coisa que a gente pode fazer, mas esse amor, essa alegria que leva a gente a servir e se entregar a Cristo e ao povo dele. A fé genuína sempre vai produzir essas emoções, esses sentimentos espirituais. Não é à toa que em Gálatas 5, como é que Paulo começa a lista do fruto do Espírito? Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria. Amor, alegria, paz, e ele continua. Por quê? Porque é isso que o Espírito Santo faz no coração dos crentes. Ele transforma o coração dos crentes. Novos sentimentos, novos desejos. Não tem como alguém experimentar a fé verdadeira em Cristo e não ser absolutamente transformado. A fé inclui a mente, sim. A fé inclui a vontade, sim. Inclui conhecimento, sim. Mas a fé verdadeira, na sua natureza mais profunda, ela consiste em amor e alegria por Cristo. A maneira como você vai manifestar essas emoções espirituais vai variar. Eu vejo isso aqui na nossa igreja, varia. A maneira como você manifesta varia. Algumas pessoas, quando estão cantando, elas querem encostar no céu. Não, vou me segurar aqui. Mas elas vão cantando e levantam os braços e louvam ao Senhor. E algumas pessoas são mais comedidas. Qual dos dois é mais santo? Nenhum dos dois. Levantar ou não a mão não é prova de uma fé genuína. A prova são os sentimentos espirituais. Algumas pessoas têm mais facilidade para chorar, outras menos. Algumas pessoas ficam de boca aberta diante do que elas ouvem, diante do que elas veem sobre a glória do Senhor. Outras pessoas choram. Mas não tem como a pessoa não ser afetada. Não tem um sentimento espiritual santo que vem dos céus quando ela conhece o Rei da Glória. As manifestações externas variam, mas as internas não variam. Amor e alegria por Cristo. Versículo 6, nossa fé precisa ser provada. Versículo 7, nossa fé, além de testada, ela é preciosa. No versículo 8, a gente vê que essa fé genuína jorra, ela não seca com a aflição, mas ela jorra amor e alegria. E essa passagem termina com a causa desse amor e dessa alegria. No versículo 9, é essa fé que nos salva. Olha o que o versículo 9 diz. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Se você pensa na fé como uma flecha, imagina a fé como uma flecha. Qual que é o alvo? Qual que é o alvo dessa fé? Aonde que ela quer acertar? O alvo, o ato final, a consumação da fé é a nossa salvação completa, futura, em sua plenitude. É a consumação, é a mesma palavra, e alvo é a mesma palavra para consumação. Tomar
posse da nossa herança que o Senhor prometeu para você, meu irmão, minha irmã. Está com o Senhor para sempre, livre para sempre do pecado. Você já está livre do preço do pecado, você está sendo livre do poder do pecado e você vai ser completamente livre da presença do pecado. Isso vai acontecer quando chegar o dia do versículo 9. A salvação da nossa alma. O Senhor Jesus falou na cruz, está consumado. O autor de Hebreus diz que ele é o nosso consumador da nossa fé. Não tem como você não estar lá nesse dia, ele vai consumar, terminar a obra que ele começou em você. O nosso alvo é ter nossas almas salvas e satisfeitas em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Diante do que a gente está olhando aqui em 1 Pedro 1. Por quanto você venderia os seus olhos? Quanto você daria pela sua visão, pelos seus olhos? 100 mil? Por 100 mil você venderia seus olhos? 1 milhão? Se alguém oferecesse 10 milhões para você, você venderia os seus olhos? Ninguém aqui venderia. Ninguém venderia. Por quê? Por que a gente nem cogita? Porque a nossa visão é muito preciosa. Muito. É muito valiosa. Pode oferecer o que quiser. Você nunca venderia os seus olhos físicos. Agora, se os seus olhos físicos valem tanto, e eles permitem que você veja por alguns anos as coisas aqui nesse mundo, quanto vale os seus olhos espirituais? Quanto? Me dá um valor. Os seus olhos espirituais que permitem você ver a Cristo para sempre. Para sempre. Quanto que vale a nossa fé? Não tem nada mais valioso que a nossa fé, porque ela nos leva ao nosso precioso Salvador, nosso tesouro maior, Cristo. Agora, existe uma possibilidade enorme de algumas pessoas aqui não terem esses olhos da fé. E a minha oração é que essa situação acabe. É possível você ver Cristo. Se você ouve a descrição de uma fé genuína, como o Pedro está dizendo aqui, e você olha para você e fala, esses versículos não estão falando de mim. Se eu sou honesto diante do Senhor, diante de mim mesmo, se eu for ser honesto, eu não estou sendo descrito aqui. Esse não sou eu. Eu não tenho essa fé genuína. Se esse é o seu caso, você pode, hoje, ter esperança. Esperança viva. Você pode ter uma herança que nunca vai acabar. O que você precisa fazer é olhar para Cristo. Olhar para Cristo com os olhos da fé. Largar o pecado e agarrar Cristo. Virar as costas para o pecado e se voltar para Cristo. Para o Rei que se entregou lá naquela cruz. Que foi destruído para que nós pudéssemos ser construídos. Termos vida eterna com Deus. É isso que você precisa fazer. E você pode começar a experimentar agora esse amor por Cristo e essa alegria por Cristo. Se você não daria nada pela sua visão, quanto que vale então a sua alma? Quanto que vale a sua alma? Se não tem nada que pagaria pela sua visão, quanto que vale a sua alma? E a sua alma pode não ser destruída, mas passar a eternidade com o Senhor. O que você precisa fazer é ir
até a Cristo. Não tente oferecer nada a Deus. Não tem nada que você pode oferecer a Deus. Não é assim que a gente recebe a salvação da nossa alma. Não é. A salvação é de graça. Não existe nada que a gente possa pagar por ela. E quando você vai até Cristo, você é perdoado e adotado por esse Deus. Meus irmãos, olha o poder de Deus na sua vida. Olha isso. Você nunca viu Jesus. Você nunca viu a Ele. Mas você crê nele. Você crê no seu Salvador. Você não está vendo a Ele agora. Você não vê Ele agora. Você não consegue ver Ele. Mas você crê nele e você se alegra nele. Você já viu isso na sua vida várias vezes. Mesmo em meio às provações. Mesmo em meio à tristeza da provação. Você se alegra no seu Salvador. Uma alegria que nem a língua dos homens, nem a língua dos anjos é capaz de descrever. Não tem nada que pode descrever essa alegria. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá essa fé genuína para o seu povo amado e que nos faz passar pela fornalha da aflição para purificar essa fé preciosa que nos liga ao nosso precioso Salvador. Vamos orar, meus irmãos, vamos terminar orando. E eu quero pedir para você guardar no seu coração essa verdade que você precisa ser entristecido aqui por vários tipos de provação. Você precisa, é necessário que você seja entristecido por vários tipos de provação. Mas o que Deus está fazendo com a mão dele é protegendo a sua fé, aquecendo a sua fé, guardando a sua fé, para que você chegue até aquele dia onde o seu Salvador vai ser finalmente revelado. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a continuar olhando para o nosso Salvador. Continuar olhando para Ele com os olhos da fé, até o dia em que a gente vai ver a Ele com os nossos olhos glorificados. Quando a gente vai estar face a face com o nosso Salvador. Senhor, sustenta a fé do Teu povo, mesmo em meio às provações. Nos lembra, Senhor, que os Teus propósitos são sempre bons e santos. Que o Senhor está refinando o nosso amor e a nossa alegria em Cristo. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém.